Dois, três. Tá ao vivo agora. Vai aparecer. Já em transmissão, Lucas? Já. Aí você tá mandando o link. Agora a Karina vai compartilhar aqui lá no grupo. Compartilha no grupo da igreja. Aí você vê aqui quantas pessoas tem online. Não. Até porque o foco vai ser a transmissão. Eu vou estar olhando para cá, entendeu? Então, então já foi, né, Karina? Olá, boa noite a todos. Vamos então iniciar o nosso culto de oração. Hoje fazendo de uma forma diferente, bem nervosa, porque não sei quantos estão aí do outro lado nos assistindo. Aqui nós temos um pequeno público, né? Bianca, Adriana, Wagner, Karina, João Vitor, Henrique e Claudinha. E esperando que vocês aí estejam também nos acompanhando nesse culto de oração, com previsão aí de 1 hora de oração, onde vamos meditar na palavra do Senhor e também ter o tempo de oração. Vou pedir para o Lucas aí então, ele dar um hino. O hino 179, Voz de melodia. 179. Tudo consumado está. Então, em atitude de oração, cada um pode estar ouvindo e acompanhando este hino.
que vocês possam então abrir as Bíblias em Salmos capítulo 19. Eu lerei os versos de 7 a 11, uma leitura introdutória. Salmos capítulo 19, versos de 7 a 11, um salmos que vai fazer uma exaltação na palavra de Deus. Esse salmo diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. No momento eu vou chamar então a Bianca para nos dirigir numa primeira oração. Karina. Santíssimo Deus, excelso Pai, graças te damos, ó Deus, por esse dia. Louvamos, ó Deus, o teu nome, bendizemos o teu nome por estarmos aqui, por podermos nos reunir, ó Pai, para adorarmos o teu nome, Senhor. Louvamos e pedimos que o Senhor se faça presente aqui nesse lugar e também em todas as casas, ó Deus, que essa transmissão chegar, ó Deus, que o Senhor fale aos corações de todos aqueles que estiverem ouvindo, que o Senhor possa acalentar e cuidar de cada uma das famílias, Senhor, aonde essa palavra vai chegar, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor, e pedimos que o Senhor se faça presente, que o Senhor esteja em nosso meio, ó Deus, que tudo que venha a ser feito aqui seja para glorificar e para honrar o teu santo nome. Oramos pelo nosso país, oramos por toda a situação que temos vivido, ó Pai, pedimos a tua misericórdia sobre nós. Ouve, Senhor, a oração do teu povo e atende segundo o teu querer e a tua vontade. Cremos, ó Deus, que o Senhor é aquele que não nos abandonou e que está cuidando de todas as coisas, ó Deus. Confirma, Senhor, essa palavra em nossos corações e esteja, Senhor, indo adiante de nós e cuidando de cada uma das nossas famílias, Senhor. Eu oro pedindo as suas bênçãos sobre essa noite, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Quero falar para os irmãos que estão nos assistindo, que pudesse aí mandar um joinha para sinalizar que estão recebendo aí de uma forma adequada a imagem, o som. Quem puder aí dar uma sinalização pelo grupo da igreja. E também dizer que, como é culto de oração, nós gostaríamos que você que está em casa acompanhando o culto, você pudesse mandar pelo grupo da igreja, o grupo do WhatsApp, mandar o seu pedido de oração, que então na segunda parte nós estaremos aqui coletando esses pedidos e lendo esses pedidos e tendo um momento de oração também, se possível, por cada um dos pedidos. Pedir então para o Lucas nos dirigir aí, dedilhar mais um cântico. 325 do Voz e Melodia. Sou feliz.
nossa reflexão de hoje, então, nosso devocional, se encontra ali no livro dos Salmos também. Então, Salmos capítulo 1, nós iremos meditar nos 3 primeiros versos desses Salmos, um Salmos bem conhecido de todos, para aqueles que têm mais de 10 anos de vida cristã, já deve ter ouvido uns 300 pregações nesses Salmos, mas uns Salmos bem importantes, Salmos de número 1, versos 1, 2 e 3, e diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É bem interessante quando a gente pega a literatura de crescimento profissional ou pessoal. Ali o consultor ou o autor vai dar ali o caminho do sucesso, dizendo tudo aquilo que alguém que queira ter sucesso, ele deve fazer. Aqui é interessante que nesses Salmos se diz também o que deve ser feito, mas ele começa dizendo aquilo que não deve ser feito, e isso é bem interessante. E aí ele vai dizer no verso 1 que bem-aventurado, ou seja, feliz, né? Feliz o homem bem-sucedido é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui é interessante ver essa construção que o salmista faz de um movimento progressivo, de alguém que pode iniciar, por exemplo, andando no conselho de ímpios, depois ele vai se deter neste caminho, que é o caminho dos pecadores, e ele vai então, ao final, se assentar na roda dos escarnecedores. Ele usa esses termos que são sinônimos, né? Ímpio, pecadores e escarnecedores. Nós sabemos que o ímpio é aquele que é não pio, não santo, e ele vai dizer que no primeiro momento alguém pode então andar no conselho dos ímpios. E o conselho aqui, ele é algo ainda teórico. Esse conselho pode ser alguma coisa que aquele ímpio te fala, para que você então possa seguir ou não. É ainda no nível mental, é ainda um propósito, é ainda uma teoria que você pode então andar nesse conselho. E se você anda nesse conselho, o seguinte movimento possível é que você então comece a praticar esses conselhos. Daí, diz aqui que essa pessoa então vai se deter no caminho. O caminho aqui vai simbolizar então uma fase mais prática, aonde alguém vai assumir um comportamento na prática daquele conselho que ouviu anteriormente. E uma vez andando neste caminho, nesta prática de um mau conselho, ele vai então se assentar à roda dos escarnecedores. E aqui esse assentar-se lhe dá a ideia de permanência, de ficar de fato e fazer um pacto ali com os escarnecedores, assumindo talvez uma filosofia de vida diferente daquela que a palavra de Deus propõe. Então aqui é interessante a gente perceber essa progressividade que o salmista usa aqui, e que a gente deve cortar isso no momento, se possível, lá no primeiro ponto, né, que é não andar no conselho do ímpio. Aqui o que eu queria pontuar é que na época que isso aqui foi escrito, alguém só andava no conselho do ímpio e se detinha no caminho do pecador e se assentava na roda dos escarnecedores,
Naquela época, alguém só poderia fazer isso fisicamente, estando presente com o ímpio, ouvindo o conselho do ímpio, e depois andando no caminho com esse ímpio, com esse pecador, e por fim, firmando um pacto ali com os escarnecedores, num sentido prático de execução de alguma coisa. Porém, hoje é bom lembrar que a gente pode fazer tudo isso virtualmente. E não precisa estar lá na rua com o ímpio, com o pecador, com o escarnecedor, ouvindo esse conselho e andando nesse caminho e fazendo pactos somente lá fora. Mas eu, dentro da minha casa, talvez usando os meus recursos que eu tenho em casa, eu posso muito bem estar ouvindo o conselho do ímpio e andando no caminho dos pecadores. Então aqui o ponto de atenção para nós, hoje do século 21, eu quase que digo que é um conselho muito forte para os jovens, mas não é só para os jovens, é para nós também adultos, o cuidado de não estar em casa e, de fato, andando no conselho dos ímpios. Talvez muito do que a gente assiste aí, ele traz aí no seu conteúdo maus conselhos, más conversações, mau comportamento, maus caminhos, e a gente, sem que se aperceba, a gente pode ali de fato estar assimilando isso e não filtrando e não ponderando naquilo que a gente vê em casa e acompanha. Então aqui um ponto de reflexão, um ponto de atenção em ter esse cuidado. Não é primariamente que tudo é pecado ou que aquilo é pecado, mas talvez algo que não seja conveniente para o cristão estar acompanhando, estar ali consumindo o seu tempo com um conteúdo que não esteja alinhado com a palavra de Deus. Então aqui esse primeiro verso, ele vai nos dizer o que eu não devo fazer para eu ser bem-aventurado, para eu ser feliz. E aí ele vai avançar dizendo então o que se deve fazer, né? Aí é o verso 2 que diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui duas coisas interessantes. É claro que todo cristão ele lê a palavra, a Bíblia, todos nós tentamos ter um planejamento, um programa de leitura bíblica disciplinado. Muitos fazem o desafio de ler a palavra, a Bíblia toda em 1 ano ou em 2 anos, ou tem o seu plano de leitura de alguns livros. Então tudo isso é o que deve ser feito e tudo isso é muito bom e essencial, na verdade. Mas esse verso ele traz a força aqui de dizer que essa pessoa que, além de não andar no conselho dos ímpios e se deter no caminho dos pecadores, ele vai ter o prazer na lei do Senhor, o prazer de ler a palavra. E isso é muito interessante porque muitas vezes, quando você tem um plano de leitura bíblico, aquilo se torna um desafio para nós e muitas vezes, ou em muitos momentos, aquela leitura não é prazerosa, é uma leitura para eu ali, né? Isso já aconteceu comigo, creio que com muitos. Às vezes a leitura é feita para cumprir o cronograma, né? Então aí, obviamente, é positivo isso aí, mas o que o salmista nos fala aqui é que o nosso prazer está na lei do Senhor, de ir lá meditar nessa lei. Eu me lembro quando eu trabalhei numa empresa e eu tinha que viajar todo mês para o Rio de Janeiro. E eu me lembro que uma daquelas vezes eu estava numa fase de muita dedicação na leitura, e a gente ia de van, uma viagem que durava 6, 7 horas, e eu então levei o meu Novo Testamento pequeno para fazer a leitura durante o trajeto, ou durante parte do trajeto. E quando eu então abri o meu Novo Testamento ali para ler, eu não consegui porque era aquele modelo pequeno de letras miúdas e eu não consegui fazer a leitura. E eu me lembro que eu ansiei profundamente chegar logo no meu destino,
para poder tomar banho, jantar e fazer a minha leitura. Então, eu sei que muitos que estão nos ouvindo já passaram por essas boas fases. Da mesma forma, eu tive fase em que eu tive uma completa falta de apetite pela leitura da palavra. Então, isso acontece frequentemente com todos nós. E o que é que, na verdade, nos torna desejosos ou não da leitura da palavra? É quando nós lemos ou não a palavra. Então, talvez o segredo seja, quanto mais eu ler a palavra, mais eu vou ter desejo de ler a palavra. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu fico um dia sem ler, no dia seguinte já é mais difícil. Se eu ficar 2 dias, 3 dias, uma semana, na semana seguinte vai ser mais difícil e assim por diante. Mas o salmista aqui fala, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e não é só uma leitura superficial, porque ele fala, e na sua lei medita de dia e de noite. Então é ler e parar e meditar de fato na palavra de Deus. E aqui existem, obviamente, vários exercícios que a gente pode fazer nessa meditação. Nós podemos, por exemplo, um exercício bem interessante, quando nós lemos uma história bíblica, talvez dos evangelhos, a gente parar, fechar os olhos e tentar reviver aquela história bíblica, como se estivesse vendo um filme, e a gente vai perceber que fazendo esse exercício, a gente vai conseguir ver alguns detalhes e algumas perguntas e dúvidas vão se levantar, porque você começa de fato a se aprofundar naquela história, por meio do pensamento, por meio da meditação. Ou também você pode ler um texto bíblico, um texto das cartas ou do Velho Testamento, e ali você meditar para conseguir entender profundamente o significado daquele texto. Por exemplo, quando Paulo fala lá em Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, e você para pensar nesse texto e entender que Deus está falando, olha, você deve ser alguém sempre alegre, e a pergunta que nos vem é, como é que eu posso ser sempre alegre no mundo que eu vivo? Então, qual é o significado daquela palavra? Qual é o significado daquela ordem? Então, isso vai demandar uma meditação na palavra para entender completamente, o mais claro possível, o que significa aquele texto. Então, aqui, verso 2, na sua lei medita de dia e de noite, e uma vez fazendo tudo isso, o resultado é o verso número 3, peço que você acompanhe na sua Bíblia, e aí então ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então aqui, o fruto de alguém que de fato não anda, não se detém, não se assenta no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores e na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na leitura da palavra e na obediência da palavra, e nessa palavra medita de dia e de noite. Então o resultado é que ele vai ser como uma árvore plantada próximo a um riacho, corrente de águas, e que ele vai dar o fruto no tempo certo e que as suas folhas não vão murchar. Ou seja, ele é bem sucedido em tudo que faz, ele é alguém que é bem usado na obra de Deus, bem usado numa igreja local, ele é um canal de bênção para os irmãos, ele é um canal de evangelismo para os descrentes, ele é alguém pacificador, ele é alguém que planeja e executa com sucesso, e ele é alguém que quando vem as tempestades, ele vai passar firme, porque ele é como aquele que Jesus falou em Mateus capítulo 7, aquele que ouve as palavras e cumpre. Ele é como a casa edificada sobre a rocha, que vem o vendaval, ou a chuva, a tempestade, e ela continua ali firme. Assim é o homem e assim é a mulher que tem
o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então eu queria te incentivar, queria te motivar a de fato continuar com esse exercício tão fundamental para o crente de ler a palavra, meditar na palavra e obedecer a palavra. Esse é um desafio para mim, para você, e que Deus realmente possa abençoar cada um e dar a verdadeira motivação para essa leitura, meditação e obediência na palavra de Deus. Então eu gostaria de ir para o momento de oração. Vou pedir para o Lucas ir para o piano novamente. E primeiramente, eu gostaria de colocar aqui 2 pedidos gerais. E para esse pedido eu vou chamar a Adriana para chegar aqui na frente, fazer a oração. E você que está em casa nos acompanhando e participando desse culto de oração, eu gostaria que você também orasse por esse momento que estamos passando, né? Essa pandemia, a questão do coronavírus, a questão de tudo fechado, escolas, trabalhos, mercados, o comércio, né, de forma geral, as igrejas também fechadas, e pessoas morrendo. Então é preciso que se ore por tudo isso. Eu vou pedir então para a Adriana fazer essa oração, mas você aí em casa também poderá orar por esse motivo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, me coloco diante da Tua presença, ó Deus, em primeiro lugar para Te bendizer e agradecer, ó Pai, a oportunidade de estar na Tua casa, orando e pedindo, meu Pai, pelas necessidades que temos enfrentado e pedindo pela Tua misericórdia, Deus, por famílias que têm perdido seus entes queridos e não têm sequer a oportunidade de se despedir deles. Essa doença que veio, meu Pai, de forma invisível e está destruindo todo mundo e fechando tudo e deixando todos isolados e desolados. Por isso eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o poder do Espírito Santo do Senhor possa visitar seus filhos, possa convencer aqueles que ainda não se convenceram da Tua existência, do Teu poder, da Tua salvação, trazer paz e alento, ó Pai, para o mundo, e que a gente possa brevemente conhecer, ó Pai, a cura para isso. Eu te peço ainda, ó Deus, por tantas famílias que têm perdido seus empregos, alguns nem têm onde morar e precisam da ajuda de uns dos outros. Está tudo tão diferente, ó Pai, de tudo que conhecemos, mas confio nas Tuas mãos, ó Pai, que o Senhor possa dirigir os dirigentes do mundo, cada presidente, governador e cada chefe de família e cada um que está na direção de alguma coisa, para que leve da melhor forma possível, Pai, e que o Senhor possa estar nos guiando, ó Deus, para que estejamos salvos, seguros e em breve vivendo uma vida de liberdade de novo, poder Te cultuar e viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado, poder sair evangelizando e Te cultuando e podendo viver livremente novamente, Senhor. É isso que eu Te peço, ó Pai, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Adriana. Segundo pedido aqui, para nós orarmos, e agora aqueles presentes aqui vão orar individualmente, e você em casa então terá 1 minuto e meio, vamos dar 1 minuto e meio enquanto o Lucas dedilha um hino. Vamos lembrar e orar pelos nossos governantes, ainda lembrando por conta da questão da pandemia, as decisões que eles têm tomado, que precisam tomar, o cuidado com a população, seja no nível municipal, o nosso prefeito e vereadores, no nível estadual, no nível federal, o presidente e os ministros. Vamos orar para que Deus de fato dê sabedoria. Então aqui eu queria contar aqui 1 minuto e 30 segundos para que a gente possa, então, você na sua casa, com a sua família, pudesse orar especificamente por essa situação do nosso país e do mundo também. Lucas?
Gostaria também de pedir oração aqui, cada um que está aqui essa noite, orando individualmente, e você em casa, com a sua família. Gostaria de lembrar agora especificamente da nossa igreja, né? A nossa igreja que tem passado por esse momento de novamente buscar um pastor. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso nos avisos. Mas esse desafio de buscar um novo pastor e também igrejas estando fechadas, famílias então sem ter esse contato um com o outro, e tantas coisas que precisam ser pensadas, resolvidas na nossa igreja. Então eu gostaria também de pedir para o Lucas tocar aí um outro hino. Enquanto isso, 1 minuto e meio, nós podemos lembrar e orar pela nossa igreja. Ok? Então gostaria de abrir agora, primeiro para aqueles que estão aqui presencialmente, né, participando, Bianca, Roado, Adriana, Cláudia, né? Se tem algum pedido aqui de oração? Eu soube que tem crianças que estão entrando em depressão, a vizinha Nalva, que ela pediu oração, com 18 anos tem depressão, pode ficar parada em casa, com medo de tudo que está ouvindo. Ela está bem, a situação está bem complicada. Crianças, né? Isso, então crianças de depressão, né? Por conta da situação, da quarentena. Alguém mais? Depois aqui no grupo parece que temos alguns pedidos, mas primeiro, Bianca? Larissa, vida espiritual. Larissa. Larissa, isso. A Beatriz já tinha mencionado na Larissa ontem, não é? Vamos orar então. Eu vou pedir pro Lucas. Então, Lucas,
fazer essa oração em voz audível. Então, a Adriana está lembrando aí das crianças que já estão entrando em depressão por conta da quarentena, mas não só criança, né? Pais, mães e avós. Então, eu acho que é uma situação complicada para todos. Vamos orar por isso, para que Deus possa abençoar e cuidar de todos, né? Na sua graça comum. E a Bianca está lembrando da sobrinha, da Larissa, conversão, né? Então, lembra esses dois assuntos. E você em casa pode também estar orando por esses pedidos específicos também. Oremos. Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, somos gratos, Senhor, pela vida, pela morte que o Senhor, graças a Deus, venceu para nos dar a vida eterna, Senhor. Somos gratos por estarmos aqui hoje, aprendendo da Tua Palavra e orando um pelos outros, ó Pai. Que possa ser esse o nosso costume, ter sempre oração pelos nossos irmãos em Cristo e pessoas, ó Pai, a quem queremos alcançar com o Teu Evangelho. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, nosso mundo, de maneira geral, que estamos enfrentando essa pandemia. Aqui em Boituva, a irmã Adriana mencionou, tem algumas crianças que estão entrando em depressão por causa de medo, tudo aquilo que a mídia mostra, medo e mais medo, mas sabemos que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Sei com essas pessoas, ó Pai, que estão ficando em casa com medo, entrando em depressão, ó Pai, que a Tua luz de graça possa estar chegando a cada um deles, ó Pai, e assim acalmando os espíritos de cada um, ó Pai. O Senhor também abençoe, ó Pai, a Larissa, Senhor, a sobrinha da Bianca, que o Senhor possa estar abençoando a vida espiritual dela, ó Pai, fazendo enxergar, ó Pai, que não tem outro caminho, somente o Teu, Senhor. Que ela possa estar realmente voltando aos Teus pés, assim como ela estava, Senhor, para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Abençoe a família da Bianca também, em modo geral, o Josimar trabalhando nos hospitais, ó Pai, tanto aqui em Boituva quanto em Sorocaba. Sabemos que o Senhor tem protegido ele, ó Pai, mas mesmo assim continuamos pedindo para que a proteção do Senhor sempre continue a favor da vida dele, Senhor. Em nome santo de Jesus, que eu oro, te peço e agradeço. Amém. Amém, amém. Eu vou tá no grupo da igreja, né? Eu vou chamar o Roado então para essa próxima oração. Aqui nós temos pelo grupo da igreja a Manuela, pedido de oração por saúde e emprego. Bianca, Manuela, é isso? Então o Roadley vai orar pela Manuela, que está pedindo. Eu não esqueci de colocar no grupo, mas o tio dela, irmão da mãe dela, morreu hoje também. O tio dela? Isso, a irmã da mãe dela Tá. morreu hoje também por consolo para a família também. Tá, então Roadley, lembra então dessa situação, falecimento e pedido de oração por saúde e emprego. O Agnaldo está pedindo aqui pela vida espiritual. Então, Agnaldo, lembra do Agnaldo, da Sheila. E também a Sandra está pedindo aqui pelos idosos que estão isolados. Na verdade, o que a Adriana até comentou, e as crianças, o Lucas orou por todos. Mas lembra novamente então, mais uma vez, desse pedido. Então são 3, ok? A Gilda, a mãe da Larissa, também pediu pela família e pelo esposo dela, que não está muito bem, o Gilmar. Ok. Então o Roadley vai nos conduzir nessa oração. E após essa oração, eu gostaria então de ir para uma parte informativa. Eu gostaria que vocês continuassem acompanhando, porque tem aqui informações a respeito da nossa igreja importantes que eu gostaria de passar para todos. Então, Rodley, dirigir a oração. Bondoso Deus, louvado seja o Teu nome, ó Pai eterno, te louvamos e agradecemos por mais um dia de vida, por nós termos, ó Pai, de certa forma retomado o culto de adoração, de louvor a Ti, esse culto de oração, de nós nos reunimos aqui como Teus servos na Tua presença para
te agradecer pelas bênçãos que tu tens nos dado e também interceder por outras pessoas. Nesse momento, de modo especial, intercedemos pela irmã Manuela, por sua saúde, por emprego, por sua família e de um modo especial, Senhor, pelos enlutados, pela perca do seu tio, Senhor, que faleceu. Console cada coração, Senhor, e que esse momento possa ser um momento de reflexão, um momento para pensar, ó Pai, quão breve é a nossa vida e quão certa é a partida nossa, Senhor, desse planeta, para estarmos entrando em uma outra dimensão e que nós possamos, ó Pai, estarmos nos preparando para essa partida, Senhor, quando deixaremos esse mundo físico para estarmos entrando na vida espiritual, como a Tua Palavra nos ensina, e sabemos que só existem duas realidades. Ajuda-nos para escolhermos a melhor parte, aquela que concerne a Tua vontade e a vida eterna na Tua presença, Senhor. Pai Santo, também intercedemos pelo irmão Aguinaldo, irmã Sheila. Cuida de cada um deles, ó Pai, na sua vida conjugal, profissional, na saúde, Senhor, acima de tudo na saúde espiritual, conceda-lhes a alegria do Espírito Santo, o discernimento, o caminhar no Espírito Santo, para que eles possam, ó Pai, ter paz, independente das situações que os cerquem, e assim eles possam estar andando na Tua presença e sendo usados por Ti para a pregação do Evangelho, para a propagação da Tua Palavra e o conhecimento da Tua vontade, Senhor. Também a irmã Sandra pede pelos idosos e outras pessoas que, ainda que não sejam idosas, são pessoas do grupo de risco, que Tu possas, ó Pai, estar amparando cada uma dessas pessoas, desses irmãos, dando-lhes forças, a proteção necessária, Senhor, para que eles não sejam atingidos por esse vírus, ó Pai, tenham a sua saúde debilitada e prejudicada, Pai. Mas guarda-os, eu te peço em nome de Jesus Cristo, e que eles possam, ó Pai, em breve, assim como todos nós, ó Pai, desejamos também, estarmos retomando a nossa vida normal e tendo passado por essa fase, Senhor, com a Tua ajuda e o Teu socorro, Pai. Pai Santo, também colocamos nas Tuas mãos a irmã Gilda, seu esposo Gilmar, a Larissa, sua filha. Guarda essa família, Senhor, de todo mal, de todo pecado, Senhor, de toda mazela, Senhor, principalmente das mazelas espirituais. Continua trabalhando na vida de Gilmar, Senhor, que ele possa passar pelo novo nascimento, que ele possa, Senhor, confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, dando assim alegria para sua esposa, nossa irmã Gilda, sua filha, e para nós também, Senhor. Ajuda-os, eu te peço, e que assim eles possam, ó Pai, com a Tua ajuda, poderem prosseguir caminhando, Senhor, e vencendo as dificuldades que eles possam estar enfrentando nesse momento, Pai, em suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Obrigado, amado. Irmãos, então, passando por... A gente encerra aqui, então, essa parte de orações. E gostaria, então, de passar por uma parte mais informativa. Seriam os nossos avisos, né? Mas é importante deixar a igreja a par do que está acontecendo. Então, aqui tem algumas coisas importantes que estão acontecendo na nossa igreja. A gente tem dito que a igreja está fechada, mas não parada. Então, para que a igreja não ficasse parada, na assembleia que aconteceu domingo retrasado, uma das definições ali foi a criação de um grupo de pessoas, de irmãos, que compõem então a liderança da igreja. Essa liderança então, ela foi formada por pessoas que estavam presentes na assembleia, e são elas o Josimar com a Bianca, a irmã Gilda, o Lucas com a Karina, o Valdenir com a Adriana, eu e a Sandra. E outros irmãos foram também convidados, mas por questões pessoais não puderam participar. Então esse grupo, nós estamos dizendo que é a liderança da igreja. E qual é a função desse grupo? São duas basicamente:
está num processo de busca para o novo pastor e também está cuidando da igreja. Então eu gostaria de ler aqui para os irmãos, os presentes e os virtuais, aquilo que foi definido na nossa reunião de domingo passado, que fizemos já para começar a caminhar e a tratar a igreja. Então, domingo passado fizemos a primeira reunião, na verdade a segunda reunião, e aí fizemos um breve devocional, teve um momento curto de oração, e uma primeira decisão foi que esse grupo iria fazer um contato com cada família da igreja. Então, talvez você já tenha sido contactado aí por um de nós, se não foi, ainda será essa semana. Então, a ideia aqui era de ter um contato com os irmãos, com as famílias, perguntar como cada um estava indo, a saúde, e também se tivesse algum pedido de oração, pudesse estar mandando esses pedidos para que nós pudéssemos orar. Então, esse contato foi feito e está sendo feito ainda essa semana. Depois, foi decidido este culto que acontece hoje, nesse formato online, foi decisão então dessa reunião. Então, na verdade, é um culto online e também presencial. Temos aqui algumas pessoas fora do grupo de risco, estavam convidadas a participar aqui presencialmente, mas pessoas acima de 60 anos, com alguma doença, crianças que não é aconselhável estar aqui, pode então estar acompanhando online, espero que estejam aí nos acompanhando e participando desse culto. Então esse culto já foi uma decisão desse grupo aí na reunião do domingo passado. Uma terceira definição é que nós, a liderança, teremos uma palestra, um treinamento de um pastor de Jandira, pastor Antônio Carlos, que foi feito um contato com ele. Esse pastor é um pastor experiente em muitas áreas, mas em particular nesse processo de busca de um pastor. Então ele vai nos dar uma palestra, uma aula, um treinamento a todos nós da liderança do que é importante nesse processo. E isso vai ser muito bom para que a gente tenha de fato critérios mais claros, critérios mais bíblicos para essa atividade aí, para esse desafio. O interessante é que quando a igreja retornar, quando nós abrirmos para os cultos normais, quando passar esse período de pandemia, nós iremos chamar novamente o pastor Antônio Carlos para que ele dê a mesma palestra para toda a igreja. Então aqui é um ponto bem importante, que também cada um vai poder ouvir e aprender com o pastor Antônio Carlos. E também foram tratados ou levantados questões ligadas ao patrimônio, onde o prédio da igreja tem algumas necessidades de cuidado, e aí nós temos o Roadle e o Josimar, que estão à frente desse trabalho, que vão aí nessa semana ainda fazer uma verificação no prédio e alistar tudo aquilo que tem que ser feito, a começar pelos pontos urgentes. Então isso será feito. Então vejam, irmãos, o objetivo desse grupo chamado grupo de liderança, e cuidado, não é diretoria, é um grupo de liderança da igreja, de irmãos que são experientes, que estão comprometidos com a igreja, então de se reunir todo domingo aqui na igreja, das 9 às 11, e tratar dos assuntos da igreja, dos irmãos, da busca do pastor, e isso está acontecendo então. Então aqui é importante que você esteja informado do que está acontecendo, do que está sendo decidido, e também que você possa orar por nós. Nós somos limitados, temos muitas limitações, mas aqui é importante que nós temos mulheres nesse grupo. Isso é muito importante, porque aí tem a visão feminina de algumas coisas que nós temos dificuldade. Então, pedimos que cada um, membro dessa igreja, comprometido, possa também orar por nós. Orem por nós, por sabedoria, por discernimento, e para que esse trabalho possa ser feito de uma forma mais tranquila possível. Então, com isso, eu
caminho aqui para o encerramento do nosso primeiro culto online. Eu gostaria também de aqueles que assistiram esse culto, que acompanharam, se você puder nos dar um feedback pelo WhatsApp da igreja, pelo grupo da igreja, dizendo como foi, se você ouviu direito, se você não ouviu, se a iluminação estava boa, enfim, para que pudesse melhorar. Então, obviamente outros cultos serão realizados, e se você puder nos ajudar em melhorar, então isso vai ser muito bom, muito importante. Eu gostaria aqui de finalizar agradecendo aqui de forma bem especial ao Lucas e à Karina, que fez toda a parte técnica aqui. Estivemos aqui ontem fazendo o setup de tudo, gastamos 3 horas aqui, o Lucas quebrando a cabeça com a parte aqui mais técnica, e também eles agora dando suporte. Então queria agradecer de coração aí o envolvimento deles, agradecer aqui os corajosos que estão aqui presencialmente, né, com todo o destemor e com as máscaras, né? E a você que nos acompanhou também, que Deus possa abençoar cada um, cada família, e que as orações aqui feitas possam, certamente serão ouvidas por Deus, e que Ele possa nos atender conforme a sua santa vontade. Eu gostaria de orar para encerrar, e ao som do piano estaremos encerrados. Oremos então. Senhor nosso Deus, nós queremos bendizer o Teu santo nome, te louvar porque somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso auxílio nos momentos de aflição, e nós queremos te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos protegido, e que o Senhor continue, ó Deus, com a Tua graça, com o Teu favor, com o Teu amor, a cuidar de cada um dessa igreja, cada membro, não somente daqui, mas aqueles que estão espalhados em todo o nosso município, o nosso país, que Te adoram, que Te buscam, que o Senhor possa proteger, mas também, ó Deus, na Tua graça comum, proteger aquele que ainda não Te conhece, porque o Senhor é o Deus que faz o sol e a chuva cair também sobre aquele que ainda não Te conhece. Que o Senhor possa estender o Teu consolo para aquelas famílias que têm perdido entes queridos por conta dessa pandemia, por conta dessa doença, ó Deus. Traz o consolo que somente o Senhor pode trazer, e que o Senhor possa também abençoar a nossa igreja, e que a gente possa cumprir, ó Deus, aquelas responsabilidades que a igreja espera de cada um de nós. Nos abençoe essa noite, é o nosso pedido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.